compartilhar o meu ecrã. Ponho aqui este. Só aqui mudar a partida. Ok, muito bem. Portanto, também só para a apresentação, penso que todos me conhecem, sou Sara Almeida e sou consultora aqui da equipa de recursos humanos. Vou estar a falar aqui convosco hoje relativamente à parte de integração das afetações a nível de recursos humanos, e connosco temos também o meu colega João Figueira, que é o responsável da área financeira, que vos vai falar também da componente de integração na parte da área financeira. Portanto, agradecer primeiramente a todos a vossa presença. Este é um tema bastante pertinente que tem vindo que causa sempre muitas dúvidas, nós sabemos, e precisamente agora que também muitos de vocês já têm recebido a nova versão, tanto de recursos humanos como da financeira, e têm reparado que de facto houve aqui algumas alterações no processo da verificação de afetações, e existiu aqui também a introdução de novos erros do lado da financeira. Portanto, isto é um processo contínuo e de manutenção evolutiva, e o que nós queremos sempre é que, no fundo, não existam erros, nem erros que depois tenham que carecer de tratamento por parte tanto dos recursos humanos como da financeira. E, portanto, nem sempre o ter erro é mau, o ter erro pode acabar por ser bom, porque estamos também a despistar depois, às vezes, aquele trabalho manual que tínhamos que fazer a validar de onde é que falta aquele valor, o que é que está aqui errado, e, portanto, com estas novas validações, nós temos, é verdade, mais erros, mas também nos permite identificar de onde é que eles vêm. E, portanto, é tudo isso que nós vamos abordar nesta agenda de hoje. Primeiramente, vamos, numa parte muito inicial, só rever como é que é feita esta integração de sistemas, portanto, que informação é que passa de um lado para o outro. Vamos rever o cálculo de afetações, ver possíveis erros, como ultrapassar. Vamos falar da verificação de afetações e dos novos erros que foram introduzidos e também como é que os podem solucionar. Vamos depois falar, então, como é que é feita a integração de vencimentos a partir do momento em que está tudo validado em RH e passa para a financeira, e possíveis erros que podem dar na financeira, ou possíveis tratamentos de dados que dão seguimento no seguimento das ações tomadas em RH. Vamos falar das nossas famosas RAPs e RNAPs, e também vamos apresentar aqui novos desenvolvimentos que ainda estão a ser feitos do lado da área financeira, porque é um processo contínuo, e também vos iremos então aqui apresentar. Portanto, a nível da integração de sistemas, como vocês sabem, e todos os que estão aqui presentes, portanto, tem integração entre recursos humanos e financeira. E esta comunicação entre os dois sistemas é feita, portanto, com informação que é enviada da financeira para os recursos humanos, quer sejam orçamentos, classificações económicas, atividades, fontes de financiamento, as contas, segmentos e fornecedores. Portanto, nada disto é possível ser criado em recursos humanos. Nós, em recursos humanos, recebemos a informação e, por outro lado, nós enviamos para a financeira meses de processamento, destinos de retenção, dados de processamento de vencimentos, os funcionários, que podem muitas das vezes ser marcados apenas como um funcionário, como um trabalhador, ou que também existem clientes em que eles estão marcados como fornecedores. E, portanto, esta é a forma como nós fazemos a comunicação entre os dois sistemas. Quando nós estamos a falar, então, aqui desta parte da componente gestão financeira e gestão de recursos humanos, portanto, vocês, através do módulo do PAR, conseguem aceder ao menu da contabilidade, afetações, onde podem, então, ver todos estes componentes que vos falei, que nos são enviadas a partir da contabilidade. Portanto, rúbricas, tipos de planos de contas e contas, que nós usamos para a classificação dos abonos e descontos. Temos os tipos de centros de custo, rubricas de projetos, atividades, orçamentos, que são usados para criar o esquema de afetação para os trabalhadores, e depois temos também fontes de financiamento, os esquemas e as linhas, mas por fim temos também os fornecedores, que são usados na parametrização dos descontos e também na emissão da modelo 10. Portanto, muito importante, esta informação tem que estar sempre atualizada e chega-nos por integração. Se por algum motivo vocês notam que é necessário criar um novo esquema de afetação, o esquema é criado em RH, mas temos que garantir que sabemos a que centros de custo e a que rúbricas vamos associar,
uma vez que estas vêm da financeira para os recursos humanos. A nível também de integração, temos então aqui o nosso mês de processamento e, portanto, é muito importante esta data para a contabilidade. Portanto, nós aqui definimos qual é que é a data em que a financeira vai conseguir efetuar a integração. Isto está disponível no PAR e é muito importante que após esta data os dados não sejam mexidos ou, se forem mexidos, que sejam comunicados. Isto para evitar que depois a financeira tenha uma informação do lado deles e nós, do lado da RH, já temos uma informação completamente diferente. É normal nós detectarmos erros no processamento e, se ainda formos a tempo, voltarmos a processar, voltarmos a calcular as afetações, mas depois temos que também voltar a dizer à financeira: olha, tive que fazer um reprocessamento, por favor, voltem a importar os dados, porque senão às tantas o que está de um lado não bate certo com o que está do outro, e é muito importante que, passado esta data, se passarem esta data não conseguem mexer, mas obviamente que se vierem aqui manipular estes dados, conseguem mexer no processamento, mas a financeira não tem como saber que tem que voltar a fazer esta integração. A nível das classificações de abonos e descontos, portanto, que é sempre algo que vocês vão ver mais à frente, isto pode gerar erros no cálculo das afetações e muitas das vezes esses erros estão relacionados com estas classificações, seja porque está alguma rúbrica em falta ou um erro muito comum que já vamos ver a seguir, que alguma rúbrica e conta não tem relação ou não existe na área financeira e, portanto, é muito importante também nós termos em consideração estas classificações. A maior parte de vocês tem tudo carregado, tudo bem preenchido. O problema acontece quando nós temos que criar para aquele processamento um novo abono ou um novo desconto e muitas das vezes ou não confirmamos com a financeira qual é que é a rubrica e conta, ou simplesmente não é preenchido, ou não temos também em conta o vínculo salarial do trabalhador, se tivermos aqui o vínculo ou um outro agrupamento definido, e isto depois pode vir a dar erros. Portanto, também é importante termos sempre em consideração que, se criarmos um abono ou um desconto novo, temos que sempre ter estes aspectos em conta. Isto a nível tanto das classificações de abonos como da classificação no desconto. Ao nível do desconto, nós temos o preenchimento da rúbrica e conta da entidade patronal, sendo que, por norma, a rúbrica e conta respectivas, elas são iguais à classificação do abono de origem, portanto, por norma, elas são a mesma. Contudo, existe sempre a possibilidade de vocês criarem aqui uma afetação independente para os descontos. Depois temos então os nossos esquemas de afetação, portanto, que estão associados a cada um dos trabalhadores. Existem organismos que têm um esquema por trabalhador, outros que têm por área, outros que têm dividido de outras formas, mas, portanto, é muito importante que o esquema esteja associado ao trabalhador, porque se não existir também pode dar erro. Já vamos ver mais à frente. Um erro muito comum é também que não existe situação funcional para aquele esquema de afetação. Ou seja, muitas das vezes nós podemos temos uma situação funcional, vamos imaginar, a julho, e o trabalhador tem um esquema de afetação, mas no seu recibo ele tem um retroativo ou tem um acerto qualquer de um abono ou de um desconto do mês anterior. É necessário que essa situação funcional também tenha um esquema de afetação definido, senão nada vai ser afeto. E, portanto, existem aqui várias considerações também a ter em conta, não só que o esquema está associado ao trabalhador, mas que ele também está parametrizado correspondente àquilo que são as parametrizações necessárias, como seja, que está balanceado. Portanto, quando existe a divisão dos centros de custo, temos de garantir que eles estão balanceados, seja que cada centro de custo está a 100%, ou que o somatório dos centros de custo é 100%. Isto depois depende da validação que cada um tenha. Em termos, depois, dentro de cada esquema de afetação, como vocês sabem, existem então as linhas de afetação. Pronto, podemos ter uma ou mais linhas de afetação, que nada mais é do que a desagregação do esquema de afetação. Temos clientes que têm 4, 5, 6 e outros que têm apenas uma linha. E é também muito importante ter isto em conta, porque no momento do cálculo das afetações, em que por vezes existem afetações que têm que ser corrigidas, nunca nos podemos esquecer que, se o esquema de afetação é desagregado em várias linhas, nós temos que marcar em todas as linhas daquele esquema. Portanto, se no esquema de afetação
tem 5 linhas de afetações, eu se tenho que classificar uma linha como RAP, eu tenho que classificar todas elas, porque senão isto vai dar erro. Já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas é precisamente por isto. E sempre que tiverem dúvidas como é que está o esquema de afetação ou como é que é feita a desagregação, das duas, uma, ou consultam diretamente o esquema de afetação do trabalhador e conseguem logo perceber como é que é feita a afetação. Portanto, aqui nós vemos que ele tem a afetação por 2 centros de custo diferentes, ou podem consultar também no recibo de vencimento nas afetações e verem como é que a desagregação está a ser feita. Muitas das vezes, nas linhas de afetação, nós também temos percentagens diferentes e, consoante a percentagem, o valor também pode ser diferente. Daí também a importância, quando estamos a marcar RAPs, percebermos exatamente, através das linhas de agregadas, ajuda bastante, que valores é que vamos ter que fazer essa marcação. Portanto, a repetir aqui da linha da afetação, é importante a percentagem, o grupo, se existir, se nós tivermos uma desagregação de várias linhas de afetação com grupos associados, a informação contabilística e a informação se o trabalhador é considerado ou não como fornecedor. Portanto, isto, existem organismos que têm, outros que não têm, portanto, mas se for para considerar, existe um piscozinho que tem que colocar a dizer que o trabalhador é considerado como fornecedor. A nível dos esquemas de afetação, as regras de preenchimento são um bocadinho aquilo que nós já fomos falando até aqui, portanto a percentagem tem que ser 100% por cada tipo de centros de custo. Dentro de um grupo apenas pode existir um centro de custo de cada tipo. Todos os centros de custo do mesmo grupo têm que ter a mesma percentagem de afetação e todos os grupos têm que ser configurados com os mesmos tipos de centros de custo. Isto é deste campo aqui do grupo que vos falei, caso tenham grupos associados ao esquema de afetação. Aqui é onde nós conseguimos, portanto, neste separador, a afetação por tipo de centros de custo dentro do esquema de afetação, é onde nós também conseguimos verificar o balanceamento do esquema. Portanto, ele aqui diz-nos logo, em termos de percentagens, que está a 100%, e também temos aqui o total de afetações e vemos que o esquema está, então, balanceado, está tudo correto. Se não estivesse, ele também daria uma mensagem de aviso e não vos deixaria passar daqui. Tem também informação se o esquema de afetação está ou não está ativo e, portanto, se vai ser considerado ou não para efeitos do cálculo das afetações. Falando então aqui um bocadinho do cálculo de afetações propriamente dito. Primeiro que tudo, o ideal seria que nós, antes de fazermos um cálculo de afetações, fôssemos confirmar então se todos os registros estavam corretos. Isto é, garantir que todos os trabalhadores tinham um esquema de afetação, se tinham também um agrupamento ou um regime também associado, que todos os abonos e descontos tinham as classificações definidas e que todos os abonos também tinham as classificações definidas por cada tipo de agrupamento. Sabemos que isto não é possível, muitas das vezes nós fazemos o processamento, no final mandamos calcular e depois de calcular é que vemos que erros é que são apresentados. Mas se fosse possível de alguma forma fazermos esta confirmação, especialmente se temos noção que foram criados novos abonos ou descontos, ou se sabemos que também foram admitidos novos trabalhadores, é uma ajuda a seguir, já não vamos ter tantos erros. Portanto, uma das coisas também sempre a confirmar é esta questão do agrupamento quando entram novos trabalhadores. Muitas das vezes vocês dão um novo agrupamento ou criam um novo abono e depois não têm todos os agrupamentos lá definidos. E se não tiverem uma classificação genérica para quando não existe agrupamento, não é afeto de todo. Que era aquilo que nós estamos, por exemplo, a mostrar aqui a nível de exemplo, onde nós temos uma classificação de abono específica para um determinado tipo de vínculo, mas depois temos para vínculo e agrupamento, mas depois podemos ter aqui uma genérica que é, se não existir vínculo nem agrupamento, vou aplicar a todos. Contudo, se nós tivermos todos com vínculos e todos com agrupamento e nenhum genérico, ele não vai afetar a quem não tem esta definição feita. Que possíveis erros então que podem surgir aqui no cálculo de afetações? Portanto, no cálculo, por norma, não existem muitos erros, mas quando existe no cálculo de afetações são coisas sempre aqui, por exemplo, a nível de recursos humanos e que podem ser corrigidas do nosso lado e não ainda da integração com a financeira. E vou explicar porquê. O cálculo vai validar coisas de processamento, enquanto a verificação vai validar se os dados depois estão todos bem a nível daquilo que é
as validações da financeira e aquilo que é o aceitável que está correto para ser transposto a nível contabilístico. Portanto, nós temos aqui possíveis erros, que seja, por exemplo, em informar que não é possível identificar a classificação de abono e que o sistema vai utilizar a classificação do desconto para recolher os dados necessários. Portanto, isto é uma mensagem de aviso que vocês podem não fazer nada. Portanto, se o sistema informar não é possível identificar a classificação do abono, vamos usar a classificação do desconto, ele não vai dar erro. Contudo, vocês devem verificar se de facto é esta a informação correta e é de facto isto que querem validar. Portanto, têm que ir confirmar se de facto aquele abono não tem nenhuma classificação e se de facto é mesmo para usar a classificação do desconto. Existe, por exemplo, outros tipos de mensagem que poderá ser não foi possível identificar a classificação da afetação e, portanto, aqui vocês vão ter que ir verificar como é que está a classificação do abono e o seu agrupamento definido na situação funcional. Lá está, abrir o abono, ver se o abono tem classificações económicas definidas e verificar também se existe agrupamento para esse trabalhador. E de resto, penso que eu não pus aqui mais, estes são os que têm surgido mais no cálculo de afetações, mas se depois também existirem outros que tiverem dificuldade em ultrapassar, digam-nos, mas acho que estes são aqueles que mais acontecem, que é ou não existir um esquema de afetação para o trabalhador, ou não existir uma classificação no abono e no desconto, ou que o sistema vai utilizar a classificação do desconto para o próprio abono. Onde nós temos efetivamente mais erros é aqui na verificação de afetações. E já agora deixar a nota que nunca devemos fazer uma verificação de afetações sem antes garantirmos que o cálculo não tem erros. Isto porquê? Porque se não garantirmos que não há erros no cálculo de afetações, a verificação vai dar muitos mais erros e por mais que nós estejamos a corrigir, nunca vamos sair dali porque há coisas que vêm mesmo do cálculo. Portanto, a ordem é sempre primeiro corrigir tudo o que vem do cálculo de afetações e depois sim fazemos a verificação. E, portanto, temos aqui a nova apresentação de erros. Eu sei que a maior parte dos nossos clientes já está com este relatório de erros. Outros podem ainda estar na versão antiga e ainda não têm, mas, portanto, nós temos estado a disponibilizar esta nova versão que já vos vai, então, apresentar desta forma os erros no relatório de execução. Antigamente, se bem se lembram, saía um relatório PDF com os erros. Para nós faz muito mais sentido assim, temos muito mais informação, mas sei que alguns de vocês ainda sentem falta do PDF. Mas isto é só uma questão transitória que acredito que depois se vão habituar, porque de facto assim a informação ajuda-nos muito mais. E portanto eu aqui consigo listar todos os erros que neste momento, antigos e novos, que foram adicionados, que vos vão ser apresentados. E portanto nós vamos falar sobre cada um deles. Isto não quer dizer que vos aconteça sempre, está bem? Pode-vos acontecer só um ou dois, pode não acontecer nenhum, ou podem acontecer todos. E, portanto, aí existe mesmo muita coisa a corrigir. Portanto, temos uma mensagem de erro de relatório de afetações incorretas, relatório de dados contabilísticos obrigatórios incoerentes, relatórios de rúbricas económicas e contas não existentes na financeira, aquele tal que vos falei há pouco, relatório de totais contabilísticos incoerentes, relatórios totais negativos por tipo de desconto e relatório de valores associados a unidades orgânicas que não existem na estrutura atual. Portanto, nós, se garantirmos que tudo isto está correto, é garantido também que do lado da financeira não vai haver depois problemas. Pelo menos é isso que nós temos sempre tentado, é que garantir ao máximo que se passa em RH, na financeira depois também não haverá problemas. Sei que muitas das vezes, e se calhar nos clientes que ainda não têm esta última versão mais atualizada, quer seja de RH, quer seja de financeira, ainda pode ocorrer às vezes dizer que está tudo bem em RH e depois na financeira dizer que não, que existe alguma coisa que deve ser vista. Mas, portanto, o nosso intuito agora, também com esta nova versão, é acabar de vez com isso e os sistemas estarem o mais uniformizados possível naquilo que diz respeito à verificação dos dados. Vamos passar um bocadinho então aqui por cada um dos erros. Portanto, no primeiro, que é o relatório de afetações incorretas, temos aqui, por exemplo, temos um exemplo em que existe uma diferença de um valor, existe um valor de processamento de menos 4 euros, mas não existe nada afeto.
E, portanto, isto é um exemplo real que existe um valor que foi processado, mas não foi afeto. Normalmente, quando é que isto pode acontecer? Reprocessamos o recibo e esquecemos de voltar a calcular as afetações, ou existe aqui algum problema que ocorreu com o esquema de afetação do trabalhador, mas por norma é mesmo este. Nós temos valor no processamento e não calculamos afetações e as afetações estão a zero. Portanto, aqui o que é que devem fazer? Calcular novamente as afetações, ver se aparece algum erro quando fizerem este cálculo individual para este trabalhador e depois voltam a fazer a verificação. O nome aqui está pintado, mas obviamente isto aparece aqui o nome do trabalhador, é só para não estarmos aqui a listar nomes de ninguém. E portanto aqui é sempre, vamos voltar a calcular, vamos voltar a verificar e muito provavelmente este erro vai desaparecer. A seguir, podemos ter um erro que é o relatório de dados contabilísticos obrigatórios estão incoerentes. E o que é que ele nos diz? Portanto, aqui ele vai ordenar o que é os dados contabilísticos. Então ele diz-nos, temos atividade, temos centros de custo, mas não temos uma classificação económica nem uma conta definida. E, portanto, o que é que nós aqui temos que fazer? Temos que ir ver qual é o abono e qual é que é o desconto que ele está associado e vamos ver então se esse abono e esse desconto de facto têm ou não têm classificação e conta. O que é que pode acontecer? O abono até pode ter a classificação e a conta definida, mas não existe para o vínculo salarial ou o agrupamento do trabalhador, ou não tem de todo. Portanto, aqui a correção passa por irmos olhar para o abono e para o desconto, por vermos o que é que está definido na situação funcional do trabalhador na parte do agrupamento e do vínculo, e depois fazermos a correção. Vamos voltar a calcular, a afetar e o erro vai desaparecer. Estes erros até não são assim muito complicados. Depois temos o relatório de rubricas e contas que não existem na financeira e, portanto, se isto vos acontecer, têm que falar com os colegas da área financeira e perceber se de facto esta rúbrica e esta conta não existe. Isto quer dizer o quê? Até pode existir a rúbrica e até pode existir a conta na financeira, mas significa que a agregação das duas, esta rúbrica e esta conta em simultâneo, não existem do lado da financeira, não existe este classificador. E, portanto, vamos confirmar primeiro com eles se existe ou se não existe, e se não existe, para qual é que nós temos que mudar. É possível que a financeira nos diga, olha, a conta não é essa, ou a rúbrica não é essa, ou então que nos digam, olha, não, isto está certo, mas do nosso lado falta de facto criarmos aqui alguma coisa, falta de facto criarmos este classificador. Mas, portanto, aqui é sempre comunicar com a financeira, questionar, assim que a financeira nos der o ok, que ou mudamos do nosso lado, ou do nosso lado já está bem e eles mudaram do deles, voltamos a calcular, a verificar as afetações e o erro irá desaparecer. Agora, aqui é que vamos começar a complicar um bocadinho, porque até agora foram todos muito fáceis. Aqui nós temos o relatório de dados contabilísticos incoerentes e aqui podem surgir mesmo muitas diferenças. Qual é a forma mais rápida de vocês perceberem o que é e como é que têm que corrigir? É fazerem o filtro dos valores na consulta de afetações. Portanto, o sistema vai-vos listar aqui os dados todos que dizem respeito àquele total contabilístico. Portanto, ele diz a atividade, o centro de custo, a conta, a fonte de financiamento, a rúbrica, e vai-vos dizer qual é o abono, o desconto e vai-vos dizer qual é o valor. O que é que isto quer dizer? Significa que para este centro de custo, para esta conta, para esta atividade, para esta rúbrica, tudo junto, o somatório é negativo. E, portanto, não existe valor suficiente. E às vezes nós podemos ter sorte de o valor ser direto, nós pomos lá menos 10,93 e aparece um trabalhador que tem 10,93 certinho, nós só temos que marcar como RAP, ou pode acontecer que é um conjunto de vários trabalhadores, que nós temos que fazer até um somatório de vários trabalhadores que estão com valor negativo e todos juntos é que dão a tal RAP. Portanto, temos sempre que ter a intenção. Embora, como vocês veem aqui, o erro vai apenas listar um centro de custo, ou seja, este centro de custo em específico deu negativo, mas, por exemplo, os outros podem não dar. Mas o que é que acontece? Nós vamos ter que marcar todos como RAP, porque senão depois vamos ter um erro mais à frente, que é um erro em que diz que os totais de centros de custo não estão iguais. Isto não acontece em clientes que tenham apenas
a divisão por um centro de custo, a divisão por uma linha no esquema de afetação. Quem só tenha um não acontece, mas quem tem a subdivisão por vários tipos de centros de custo, isto vai acontecer. Quer tenham 2, 4, 6, vão ter que, embora aqui apareça apenas um centro de custo, vão ter que marcar todos como RAP. Pronto, e esta tem sido, estou também a batalhar aqui um bocadinho, porque tem sido, de facto, o mais difícil, que é, nós vamos à consulta de afetações, pomos este comboio todo, achamos o valor, marcamos como RAP, a seguir limpamos o centro de custo, vão aparecer os outros centros de custo associados ao mesmo trabalhador e para o mesmo valor, e nós marcamos todos como RAP, porque fazem todos parte do mesmo esquema de afetação e do mesmo comboio. Por isso é que eu vos dizia há pouco, se tiverem dúvidas, vejam o esquema de afetação do trabalhador ou vão ao recibo e consultem a linha desagregada do recibo. Vocês têm lá a parte das afetações que vos mostra como é que o valor está a ser desagregado para cada um dos centros de custo. Portanto, muito importante marcar sempre todos como RAP para não dar erro à frente. Depois, nós podemos ter este erro também, relatório de totais negativos por tipo de desconto, e, portanto, a forma de correção é exatamente a mesma, vão à consulta de afetações e vão utilizar tudo aquilo que está aqui listado. Portanto, a atividade, escrevem 132, na conta 103.429, portanto, por aí fora, até ficarem, então, com todos os valores filtrados. Quando chegarem, portanto, quando já tiverem posto atividade, conta, fonte de financiamento, orçamento e rúbrica, chegam ao valor. O valor, mais uma vez, pode não ser direto, como pode ser, lá está, se for um valor direto, marcam aquele valor naquele desconto e para todos os centros de custo como RAP. Se não for um valor direto, têm que ver então qual é que é o somatório. Mas, portanto, aqui, a única forma que nós em RH temos de corrigir é, de facto, marcarmos como RAP. Não existe mais nada que nós possamos fazer. Claro que podemos ir confirmar o recibo de vencimento, confirmar se, de facto, o valor foi bem lançado, se foi na rubrica correta, se não havia mesmo a forma de retirar dinheiro, mas se dá negativo, ele não teve mesmo nenhum sítio onde ir buscar o dinheiro e vamos ter que marcar este valor como RAP. Por fim, temos um último erro, que também é um erro até simples, que é simples no sentido em que é direto, que nos diz que o relatório de valores associados a unidades orgânicas, existem valores associados a unidades orgânicas que não estão na estrutura atual. Portanto, isto pode acontecer quando vocês criam novas unidades orgânicas e associam novos trabalhadores que entraram a essa unidade orgânica, ou também quando fazem alterações da estrutura orgânica e às vezes mudam o nome e nós ficamos muitas das vezes com duas unidades orgânicas que são iguais, com nomes diferentes, e depois há uma que está na estrutura e a outra não está. E, portanto, aqui a forma que nós temos que ver para validar, primeiro que tudo, é irmos à estrutura orgânica e vermos se de facto está ou não está associado. Também pode ter acontecido vocês terem associado depois de terem feito o cálculo das afetações e aí já não foi apanhado. Portanto, verificar se existe ou não. Se não existir, colocam. Se existir, vão voltar a calcular e a verificar as afetações. Se o erro se mantiver, podem ir à consulta das afetações ou até mesmo à consulta dos dados dos trabalhadores e na unidade orgânica pesquisam o nome da unidade e vê se de facto está alguém associado. Se eventualmente está alguém associado àquela unidade orgânica que mudou, já não é aquela, deve estar noutra, mudam a colocação do trabalhador, voltam a calcular e a verificar as afetações e o erro irá desaparecer. Portanto, em suma, de todos estes erros novos que foram adicionados, aqueles que são mais difíceis de trabalhar, digamos assim, são mesmo os totais contabilísticos incoerentes e os totais negativos por tipo de desconto. Portanto, ou ainda pode aparecer um que por acaso não está aqui, que é os totais de centros de custo não estão iguais. Portanto, que isso acontece precisamente, às vezes, quando é marcado um valor como RAP para um centro de custo, mas não foi marcado para outro. E, portanto, isso é algo que vocês vão ter que ir à consulta de afetações, pesquisar e ver como é que se processa. É normal que das primeiras vezes não consigam chegar lá sozinhos, precisem de ajuda. Portanto, se vos surgirem estes erros, nós acompanhamos na resolução, para daí para a frente também já conseguirem ser autónomos e conseguirem fazer esse processo sozinhos. Mas, portanto, estas são as situações em que nós tipicamente temos que marcar os valores como RAP. O que nós queremos no final de tudo é que
o nosso processo do lado de RH diga que está verificado com sucesso e que passe para a financeira e que a financeira não nos volte a dizer dias depois: olha, mas tivemos aqui este erro, deu erro em importar, isso é o que nós não queremos de todo, por isso é que também tivemos que adicionar estas validações aqui da nossa parte. Eu vou passar então agora aqui ao meu colega João e vamos ver o seguimento de, depois de estar tudo validado em RH, o que é que acontece na financeira. Bom, aqui da financeira, vamos começar na componente de validações, nomeadamente validações que são impeditivas da importação dos dados para as tabelas chamadas dos dados provisórios a nível do processamento de vencimentos. Há uma... Isto não está a mudar, agora sim. As validações estão divididas nas várias tipologias. Fomos colocando aqui as diferentes validações, diferentes mensagens de erro que neste momento dá na importação para o utilizador, nomeadamente depois que passos é que podem e qual é que é a origem eventual para cada uma dessas. Há aqui algumas que eu vou passar inicialmente que é muito raro encontrar, e ainda bem, porque tem a ver com parametrizações que são parametrizações que praticamente não são alteradas ao longo do ano e, portanto, é expectável que não ocorram, ou se ocorrem uma vez no ano, portanto, ficando tratado, não volta a acontecer. Começando numa validação que tem a ver com uma mensagem para o utilizador a identificar que a folha de vencimentos ainda não se encontra validada. Portanto, como viram há pouco no processo, durante o processo há a validação, só considerando a folha validada é que os dados estão disponíveis para serem importados na financeira. Portanto, caso tenham esta mensagem de validação, o que é necessário fazer é rever com a equipa de RH o estado da folha, porque muito possivelmente ainda estão a tratar de algum processo como aquele que vimos há pouco. Erros de parametrização. Um deles tem a ver com a própria ligação a própria ligação com RH. Esta ligação é feita no módulo tabelas base, no componente configurações, e em baixo, opções de configuração. Por norma, isto poderá ocorrer no início do ano, portanto, a cada início do ano esta informação altera e, portanto, se eventualmente já viram a mensagem, ocorre no início do ano, depois de alterar a parametrização, não precisam de mais nenhuma alteração. Aproveitando que estou a mostrar este formulário de parametrização, indicar que portanto, desde já há duas versões pelo menos para cá, é possível fazer parametrização para definir qual a data que vai estar especificada na folha de vencimentos, para que mais tarde o sistema faça a criação do processo de execução de despesa, e pode ser tipificada a data de pagamento, portanto, que viram há pouco na folha de RH, ou é utilizada a data de pagamento ou é utilizada a data de envio para a contabilidade. Existem situações divergentes em termos de utilização e, portanto, é possível fazer a parametrização aqui. O sistema, na integração de cada uma das folhas, traz essa data logo por omissão para poder ser utilizada. Outra das componentes que tem a ver com o ponto que falámos ainda agora da alteração das unidades orgânicas. O que é que acontece? Acontece que na financeira, portanto, na componente do organismo, está definido, portanto, mesmo cá em baixo no formulário, na componente dos dados do sistema, tem uma parametrização para identificar qual é que é a unidade orgânica de topo em termos de importação. No caso de alteração da unidade orgânica, é necessário também fazer na unidade orgânica de topo
é necessário também fazer a revisão e a alteração dessa parametrização na financeira. Okay? Outra situação tem a ver com o terceiro que é utilizado durante a importação de vencimentos. Portanto, toda a componente do valor a pagar aos colaboradores não, ficam definidos dentro de um terceiro. Nós sugerimos, inclusivamente, o nome do terceiro, vencimentos, pode variar, não é apenas uma sugestão. Obrigatório, tem que ter a parametrização usar na importação de vencimentos. Caso contrário, quase não existe nenhum, o sistema origina um erro a identificar que não existe nenhum terceiro para utilizar na importação de vencimentos. Agora entramos aqui na componente das validações a nível de dados. Uma relativamente simples de identificar é que não existem afetações a importar. Ora, não existir afetações a importar pode ter várias origens. Possíveis causas ou possíveis resoluções para este ponto. Verificar as parametrizações que falámos ainda há pouco, nomeadamente ligação com RH. Verificar a questão da orgânica. Se a orgânica mudar, o sistema está a fazer a pesquisa do valores das afetações para importar, com base também nesta identificação da orgânica. Portanto, se tiverem feito uma mudança global da orgânica, poderá ser normal não identificar valor para importar. Caso contrário, é necessário verificar também com a equipa de RH se efetivamente existem afetações para poderem ser importadas. Lembrar que esta validação já é a posteriori da validação de se está a folha validada, digamos assim. Outra validação a nível de dados. Já agora, colocámos ali novidade. Novidade não é validação. Esta validação até já é bastante antiga. Novidade é a questão de poderem tirar um relatório na financeira que vos dê informação. A informação é variável consoante também os dados que estão a ser validados. Portanto, o template acaba por ser idêntico. Os dados que preenche depende do tipo de validação. Neste caso, o que aqui está a ser validado tem a ver com o valor total por cada tipo de centro de custo, ou por cada tipo de segmento, como preferir. Como a minha colega há pouco estava a referir, o que o sistema está a fazer é verificar na globalidade dos valores importados, ou nos valores existentes nas afetações, se o total por cada um destes tipos de segmento correspondem todos ao mesmo valor. Pontos aqui, possíveis causas possíveis de resolução. Quando no relatório o tipo de centro de custo aparecer vazio, quer dizer que há afetações que o sistema não consegue reconhecer aqueles centros de custo. Muito possivelmente, ou eles não estão ativos, e portanto em RH podem consultar e verificar se estão ativos ou não. O que pode ocorrer é que estarem a utilizar centros de custo que já não existem na financeira e, portanto, não os reconhecendo, não consegue também identificar qual é que é o tipo de centro de custo ali envolvido. Situações de divergência de valores podem ter origem nas situações em que estão a marcar registros como RAP e RENAP, portanto, não marcando a globalidade das afetações de um registro, vai causar também divergências nestes montantes. Em qualquer uma das situações é necessário rever essa distribuição em RH em termos de analítica. Este aqui, portanto, este é um subconjunto do anterior. Aliás, em termos de numeração, acabou por ser mesmo um subconjunto. Porque na prática, o que é que encontramos? Encontramos a situação em que os tipos até podem ter todos os mesmos montantes. Quando vamos começar a desagregar a informação, e um bocadinho mais à frente vou tentar explicar também o porquê deste desagregar a informação e porquê desta coerência, ou necessidade de coerência de dados. Quando nós fazemos o agrupamento, quer por entidade de registro, quer por classificação orçamental, a quantidade dos tipos de centro de custo imputadas não é igual. Okay?
um exemplo, caso em que utilizam 3 tipos de centro de custo diferentes, ou 3 tipos de segmentos diferentes, e em determinada imputação, imaginemos uma regularização de retenções ou descontos, o que for, não estão imputados os 3 segmentos. Ainda assim, no somatório, podem estar valores incorretos em vários pontos. Quando olhamos apenas para o somatório, podemos ver o somatório todo igual. Isto é decorrente de situações reais que já fomos identificando e, portanto, foi colocada esta validação para impedir este tipo de registros. A informação que é retornada também para o relatório, a informação um pouco mais detalhada de qual é que é a proveniência e qual é que é a quantidade de tipos de centro de custo imputados, globalmente imputados, e aqueles que estão a ser imputados nessa própria classificação. Acontecendo uma situação deste género, é necessário depois rever as afetações que foram colocadas em RH para ver de onde é que é proveniente essa divergência. A nível, portanto, outra validação a nível de dados também que está diretamente ligada com a parte analítica, que tem a ver explicitamente com centro de custos que não são movimentáveis. Portanto, nas validações anteriores não estamos a fazer análise sobre se os centros de custos são movimentáveis ou não são movimentáveis, ou se existem. Aqui, por isso simplesmente, estamos a validar diretamente se há alguma afetação num centro de custo que neste momento já não é movimentável. Portanto, eles são identificados e tem que ser revista a afetação que foi feita em termos de RH para poder ser feita avançar com a importação. Outra das validações de dados tem a ver com a existência ou não de mais de um plano de contas a nível de registro. Alguns de vocês, durante parte do tempo, durante algum tempo, teve a ter mais do que um plano de contas ao mesmo tempo no sistema. Mesmo não estando um plano de contas adicional no sistema, só tendo um plano de contas, pode ocorrer a utilização de uma conta que já não exista na financeira, por exemplo. Tenha deixado de existir. Uma situação deste género, o que vai acontecer é que o sistema não vai identificar o plano de contas, portanto, no relatório das validações, o que vai acontecer é que existirá uma linha a identificar que o plano de contas é diferente, não vai conseguir identificar qual o plano de contas. No caso de serem contas que existem efetivamente, o sistema identifica qual é que é o plano de contas que está ali em causa. Pronto, agora entramos aqui na parte de validações que a minha colega há pouco já referia, que são as mais complexas, digamos assim. Tem a ver com validações de somatórios. E aqui, estas validações, já agora só uma nota prévia, estas validações são feitas sobre os dados já trabalhados para fazer o registro na financeira. Portanto, não é sobre os dados em bruto, como há pouco vimos, em termos de afetações. Este caso em concreto, portanto, esta validação, a 05, o que identifica é, em termos de classificação completa, e ali à direita temos qual é que é a informação que utilizamos nesta ótica de classificação orçamental completa. Aliás, vamos ver que até é mais do que orçamental. Estamos a agrupar a informação por orçamento, por rúbrica, atividade, por fonte, conta patrimonial, pelo próprio funcionário, caso esteja identificado como trabalhador fornecedor. Já agora uma nota, a identificação de trabalhador fornecedor é apenas necessária para quem utiliza integração e depois a análise sobre os dados integrados que tem a ver com a gestão de projetos. Nomeadamente em alguns mapas em que é necessário uma identificação do próprio funcionário, e, portanto, aí, durante a importação, há uma desagregação específica, não é o processamento em si, é uma desagregação específica do próprio processamento, detalhado por funcionário. Okay? Portanto, não é algo que aconselhamos a parametrizar como sim, apenas sem este intuito em termos de utilização. O tipo de centro de custo também entra aqui em termos de desagregação, o próprio centro de custo, a rubrica de projeto, portanto, se tiver rubrica de projeto, e também o próprio destino de retenção.
Okay? Portanto, é toda esta panóplia de informação que é desagregada. Okay? Quando é que esta validação ou quando é que estes valores dão como errados, dão como negativos? Quando, fazendo o somatório todo desta informação, e por norma aqui estamos a olhar, ou cai nesta situação, maioritariamente as situações, os casos de regularizações de descontos, de retenções. O que acontece é que, numa regularização de retenção, se estiver a utilizar uma analítica, e por norma a proveniência do erro ou da não existência de valor para ser absorvido tem a ver com a analítica. Em grande medida, esta situação só é originada nas componentes da analítica. Quem tenha vários tipos de custos, na prática está a potenciar este tipo de situação. O que acontece é que, a nível analítico, não existe informação suficiente para reduzir ao valor que está de retenção este montante em termos analíticos. Quer dizer que o valor analítico fica negativo. Ficando negativo, ele não pode ser processado diretamente a nível de processo de execução de despesa. Portanto, no processamento não podemos ter afetações negativas. Portanto, a forma há de ter que passar por ser registado como uma RAP ou como uma RENAP, portanto, a questão da identificação. Tentámos colocar ali um exemplo, por exemplo, um acerto negativo de 10 euros, numa distribuição analítica, por exemplo, que não existe em nenhum dos valores positivos que está a ser processado nesse mês, naquela classificação que vimos ali há pouco. Não existindo, portanto, o erro vai ocorrer, portanto, há informação para o utilizador, identificando de onde é que é proveniente esse valor negativo, e, em boa verdade, vão ter que ser analisados, ou a afetação tem que ser modificada para poder ser absorvido nos valores a importar, ou então vai ter que ser tratada manualmente, porque esse acerto, essa anulação, essa diminuição do valor de desconto vai ter que ser registado. Não é? Depois, mais à frente, já falamos aqui em algumas nuances. Quando nós estamos a falar de RAPs, RENAPs, por vezes não é só a criação da RAP, por vezes há necessidade da criação de mais informação, dependendo do que é o pretendido, ou o que é que está a ser representado em termos de informação. Não é? Outra das validações, esta é, julgo que é das mais recentes, tem a ver com valores de retenções cuja classificação, pura e simplesmente, não exista em nenhum abono. O que é que acontece? E aqui colocámos o exemplo para terem também uma noção de que tipo de informação é que aparece para o relatório para depois poder ser pesquisado. O que a minha colega há pouco referiu em termos de pesquisa para encontrar a informação que deu origem a estes dados, que na prática são validações sobre dados já acumulados, é basicamente pegar na informação, fazer os filtros no conjunto das afetações e identificar quais são os vários registros que lhes estão a dar origem. Este caso aqui em concreto tem a ver com o quê? Tem a ver com uma retenção cuja classificação, e aqui só estamos até a olhar para a classificação orçamental, portanto, se for na parte analítica e não existir a componente analítica, o erro que daria era o anterior. Este é um muito específico e, portanto, tem a ver com o facto de não existir sequer valor de abono, portanto, valor para ser processado nesta classificação, de modo a absorver os valores das retenções. Ora, andando aqui para a frente, há pouco já vos mostrei a novidade tem a ver com o relatório. O sistema vai passar a ter uma opção de menu dentro das várias opções que já tem na folha de vencimentos, que tem a ver com os erros da importação. Este relatório vai retornar basicamente todos os erros de importação que identificar. Portanto, em boa verdade, a correção de uns pode mitigar outros, mas saem todos imediatamente para este relatório, que acaba por ser um Excel que o utilizador depois tem a opção de fazer download e de consultar, fazer filtros, por aí fora.
Agora vou passar aqui para a componente de integração. Portanto, tudo o que vimos até agora são erros impeditivos. Portanto, se há alguma daquelas situações ocorrer, a importação não acontece. A importação para os dados provisórios. Portanto, agora vamos passar aqui um pouco em resumo a parte da integração em si. Portanto, imaginemos que já não tinha dado nenhuma daquelas situações erros impeditivos e, portanto, avançamos para a importação. Esta parte vou tentar avançar aqui um pouco mais, de forma mais célere, para termos mais tempo para o final, eventualmente para alguma dúvida que possa existir. Portanto, em termos de importação, é informação em termos de importação da folha, tal como conhecem até hoje. É possível fazer a consulta das afetações e, portanto, não sei se têm utilizado muito, mas esta é uma das possibilidades para identificar se a folha está válida, se não está válida, ou se os registros são todos válidos. Pode acontecer os registros não estarem válidos. E, portanto, nós conseguimos ver a identificação dos registros válidos ou não. Pode ser nas afetações ou mais abaixo. Há outras opções, que é as linhas de abono e nas linhas de desconto. Dentro dessas linhas também temos, em cada uma delas, a identificação se está válida, se não está válida. Para cada uma que não esteja válida, podem editar e identificar a razão para não estar válida. Uma das razões, por exemplo, se o classificador, há pouco estávamos a falar, a Sara referia numa validação que tem a ver com o classificador. Portanto, já não é expectável que surja a este nível, que é não existir um classificador para aquela combinação rúbrica e conta. No caso de chegar a esta componente e importar, nós aceitamos a importação para esta tabela temporária, o registro não fica válido e, portanto, teria que o utilizador vir aqui, editar e fazer a atualização desse mesmo registro. Portanto, isto pode ser válido para situações de fonte de financiamento, de rúbricas. Portanto, alguma informação que não consiga preencher durante a importação em si, o sistema vai considerar o registro como não válido e, portanto, podem depois editar e fazer o preenchimento, caso seja necessário, aí nesta fase. Portanto, isto é só o print de uma linha em termos de edição. Portanto, temos aí uma série de informação que está disponível ao utilizador, caso queira fazer alguma alteração. Eu sei que, por vezes, há alterações a nível, por exemplo, da fonte de financiamento, há pequenas nuances que, por vezes, nesta fase fazem a edição, e, portanto, ela existe já com esse intuito. Um dos pontos seguintes é a validação da própria folha. Portanto, para além de tudo o que é as validações que falámos há pouco, essas impeditivas, agora são validações que também elas impeditivas, mas de passar para o ponto seguinte, que é o processamento, mesmo na contabilidade, desta folha de vencimentos. No processamento, aliás, na validação, o sistema vai fazer validação quer a nível de dotações, se existem ou não, quer a nível das parametrizações que estão feitas, quer a nível até de valores de fundos disponíveis, quer a nível da parte de projetos. Quem utiliza projetos verifica se também se tem dotação, se não tem dotação, nomeadamente para aqueles que fazem também validação desses montantes. Isto é um exemplo da estrutura, portanto, que hoje em dia é utilizada, dá a identificação do tipo de erro e a informação suficiente para que o utilizador depois atue sobre ela. Portanto, nestes casos, o aconselhado seria fazer uma alteração orçamental, adotar valor para poder avançar com a folha de vencimentos. Aqui um passo... já agora volto só a relembrar o que falámos há pouco. Há pouco, quando estávamos a ver nas parametrizações, neste caso na validação, nomeadamente parametrização da BD de integração, falávamos que era possível identificar qual a data que era utilizada, que foi colocada em RH para estar disponível na folha de vencimentos. Portanto, essa data é preenchida aqui neste campo.
Esta informação foi aberta aos utilizadores na financeira porque, por vezes, ainda é necessário fazer aqui algum reajuste. Isto é, vinha a informação que era para processar no dia 28, na financeira querem ver a informação processada no dia 31. Portanto, em boa verdade, não é necessário fazer a comunicação novamente com o RH, basta virem aqui à folha, editarem para a data que é pretendida e, portanto, quando for feito o processamento de despesa, portanto, a criação do cabimento, compromisso e processamento vai ser criado, ou vão ser criados, com a data aqui definida. Isto é só para relembrar a parametrização. Também já vimos. Pronto. Pontos de diferença. Estes pontos de diferença que eu aqui estou a mostrar, neste momento estão na nossa versão do desenvolvimento. Portanto, há de ser expectável passarem agora mais para o final do próximo mês, começarem a passar para produtivo. Tem a ver com o quê? Tem a ver com passar estes processos, deixarem de ser executados no momento em que o utilizador carrega no botão e passarem para processos de logs que são assíncronos e executa um de cada vez. Não é o caso de todos, mas para as situações em que tem mais do que uma folha de vencimentos, e em alguns casos tem muitas folhas de vencimentos, o processamento ao mesmo tempo das várias cria aqui uma série de entropia no registro em si. E, portanto, esta é uma forma de desambiguar esta situação e garantir que o sistema processa corretamente até o final todo este processo e, ao mesmo tempo, não cria impactos nocivos no servidor por estarem a ser executados mais do que um ao mesmo tempo. Acaba por garantir que isso não acontece. Portanto, à imagem dos outros processos que hoje em dia já são utilizados, esta importação de vencimentos passa a estar também disponível para consulta, nomeadamente em termos depois do processo, em termos de término. Dentro da folha processada, conseguem ter uma noção dos documentos que foram criados e podem até abrir alguns deles em termos de consulta, têm também os relatórios, até para poder fazer comparação com dados de RH, se assim necessitarem. Portanto, pois esses pontos mantêm-se inalterados face ao que existe à data. No caso de haver alguma situação que obrigue a uma reimportação e até reprocessamento, é necessário fazer a reabertura da folha e, portanto, é necessário que o utilizador reabra efetivamente a folha. A partir do momento em que a folha é reaberta, ela pode ser reimportada e pode voltar a ser reprocessada. Atualmente, o reprocessamento vai eliminar a informação que criou anteriormente e vai criar nova informação. Este reprocessamento também tem uma série de validações associadas, nomeadamente não permite reprocessamento se algum dos documentos já tiveram autorizações ou algum documento subsequente. Portanto, para o poderem fazer é necessário retirar toda essa informação e aí sim o sistema já vai permitir fazer esse reprocessamento. Em boa verdade, não é algo que aconselhamos. Aliás, não é também muito normal chegar a este ponto de ter que reprocessar, até porque passaram por várias etapas de validações e de validação da própria informação. Passamos só aqui um bocadinho a nível das RAPs e das RNAPs. Nomeadamente análise aqui sobre estes dados. Até porque este é um dos pontos que, por norma, causa mais dúvida, ou pelo menos é isso que temos notado ao longo do tempo, sempre que há necessidade de colocar em RH, identificar se é RAP, se é RNAP, existe estas dúvidas, depois como é que as coisas são processadas, até porque elas vão ter que ser processadas manualmente na financeira. Ok?
Nem sempre é apenas a criação da reposição. O que é na prática a reposição? A reposição é uma anulação que está a ser feita sobre um valor já processado, por norma já processado anteriormente. Casos em que é o normal, digamos assim, seja a criação da reposição, da RAP. Situações em que há uma regularização, por norma estamos a falar de regularizações, valores de abonos, portanto, valores para processar, para registar valores a mais, digamos assim, é positivo, não é expectável serem classificados desta forma. Portanto, valores a mais não vemos nenhuma situação em que possa ser classificado dessa forma, a não ser que não o queiram de todo, e acho que há um ou outro caso assim, não queiram de todo que ele seja processado diretamente na financeira. Aí esta indicação em RH faz uma coisa, que é expurga estes dados de serem apanhados na importação que tenho vindo a falar até agora. Portanto, estes dados que são identificados em RH, portanto, naquela coluna das reposições, em boa verdade, sempre que está identificado com qualquer uma das parametrizações que aí esteja, deixa de ser processado automaticamente na importação de vencimentos. Passa a ter que ser registado manualmente na financeira. Okay? Isto é o estado à data. Situações em que deve ser registada como RAP são as regularizações, portanto, regularizações a negativo, que na prática o sistema, portanto, não existe a informação que a possa absorver, e aqui pode ter a ver com questões analíticas, portanto, se em termos de analíticos eu não tiver informação que a possa absorver, se em termos de valor orçamental não tenho a informação que o possa absorver. Portanto, aí tem que ser registado manualmente na financeira e, portanto, sendo uma RAP, tem a ver com uma regularização negativa do valor pago, vou-lhe chamar em excesso, porque na prática está a ser feita uma regularização no próprio ano. Se o valor tiver sido pago em anos anteriores, ou no ano anterior, o correto seria registar uma RENAP, em termos financeiros. Portanto, qual é que é a diferença? A diferença é que, a nível financeiro, vai ser refletido na execução de receita. Não vai ser abatido na execução de despesa, mas sim vai ser refletido na execução de receita. Existem alguns casos em que não é pura e simplesmente o registro da reposição. E, portanto, o facto de estar a ser retirado do processamento automático acaba por ter que existir este tratamento manual da informação, mas não quer dizer que o tratamento manual da informação termine na criação da reposição. Um caso, exemplo disso, tem a ver com, por exemplo, regularizações. O exemplo que tentámos colocar aqui, por exemplo, uma anulação ou uma regularização a negativo de uma determinada retenção, de um desconto do trabalhador. Desconto do trabalhador. O que é que acontece? É necessário reduzir o valor de desconto que está a ser processado este mês, mas ao mesmo tempo o que está a ocorrer é que estão a pagar mais ao trabalhador. Para poder fazer, portanto, este reflexo, se for registado manualmente, fazer a reposição apenas reduz o valor de retenção a entregar. Não está a aumentar o valor a pagar ao trabalhador. Portanto, para nós aumentarmos o valor a pagar ao trabalhador, é necessário fazer um processo de execução de despesa, portanto, um cabimento, compromisso e processamento do mesmo montante, para refletir, em termos de contabilidade, a entrega desse montante ao trabalhador. Isto é bastante importante e cada vez mais temos visto situações dessas. Eu não sei se não vamos passar a ter também várias com esta questão dos... Ainda hoje me falavam disto, com esta questão dos possíveis retroativos do IRS agora, a partir de setembro. Não sei se isto não vai aumentar aqui o número de casos que aconteça deste género. Depende sempre da classificação, em termos da diminuição do valor da retenção, ou do desconto, face ao valor que tem que ser entregue mais ao trabalhador.
Eu, para tentar explicar-vos até de uma forma gráfica um pouco melhor, tinha colocado um PPT, mas não o encontro. Vai que não está aqui. Bom, eu se não o encontrar é porque está no outro lado, já vou recuperar para rever. Como este é um dos pontos ou pelo menos gera mais dúvidas ao longo do tempo, nós podemos voltar a ele novamente, está bem? Depois só irmos avançando, depois, se necessário, voltamos a este tópico. Acho que tem. Ele foi posicionado noutro ponto. Então, ainda falando do mesmo tópico, para tentar explicar aqui um pouco, nomeadamente a lógica da importação. Isto devia ter ficado um pouco mais assim depois. Nós depois, naquele que vamos disponibilizar, devemos colocar no sítio correto. Os valores que estão, a forma de importação dos dados, isto para, não sei se toda a gente tem noção, mas é bom ter noção desta questão. Os valores que estão a ser exportados nas afetações e os valores que estão a ser tratados na financeira, em boa verdade, são valores brutos. Isto vamos nos cingir à parte do trabalhador, está bem? Só para facilitar. Portanto, mesmo no processamento, o valor que está registado a nível de processamento é o valor bruto. Sendo que, em termos de descontos, vão corresponder a retenções associadas a esse mesmo processamento. Ora, as retenções associadas a esse processamento fazem com que o valor considerado líquido do processamento diminua. Em termos de afetação a fonte de financiamento e à parte analítica no processamento, os valores afetos são valores líquidos. Os restantes estão afetos nos descontos, nas retenções. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, quando estamos a tratar os dados para fazer importação e processamento na financeira das afetações registadas em RH, o cálculo que está a ser feito é calcular o valor bruto. E para fazer a imputação, quer a fonte de financiamento, quer a centros de custo, estamos a fazer uma conta que é o valor bruto afeto a determinado orçamento, rúbrica, atividade, fonte, conta, portanto, que é para corresponder ao processamento, tipo de centro de custo, retenção, se vocês recordarem, é a validação número 5 de dados, que falei há pouco na financeira, e que a Sara também já tinha referido, que é uma daquelas que acaba por ser mais complexa em termos de análise. Isto também para percebermos a origem da questão e da validação a nível de dados. Portanto, pegando nesses dados todos do valor bruto, vamos subtrair o somatório dos valores por cada um dos descontos. Ora, quando nós estamos a fazer essa subtração, se identificarmos que nos descontos o valor é superior por alguma razão num tipo de centro de custo ou num determinado centro de custo é superior ao que está no valor bruto, já não pode ser importado. Quer dizer que os valores estão em negativo. Portanto, remete-nos novamente lá para cima para aquela questão dos valores negativos. A mesma questão nas próprias retenções, nos descontos. O que está a ser ali importado para a parte das retenções, portanto, na financeira, são todas as afetações que têm esta classificação orçamental, mais o destino de retenção, mais os centros de custo. E, portanto, nós estamos a fazer os valores a positivo menos os valores a negativo. Os valores a negativo que estamos a falar é aquelas regularizações que por vezes são feitas a nível de retenção. Agora, se a regularização é feita, por exemplo, com um centro de custo que não existe no processamento que está a ser feito este mês, o que o sistema está a dizer é que não tem forma de absorver esse montante nos valores que vão ser processados agora. E, portanto, não tendo forma de absorver esse montante, origina aqueles erros nas validações anteriores. Portanto, se for necessário retirar, voltamos aqui ao mesmo exemplo. Não é? Agora vou pegar neste exemplo que falei aqui, que é a anulação de uma retenção por RAP. Portanto, quer dizer que numa retenção tinha valores de regularização, por exemplo, em centro de custo que não existe na retenção deste mês, na parte da retenção, valor positivo, e, portanto, ou por ter classificação orçamental diferente, na prática é um pouco indiferente, basta que um deles não seja possível
não existe a match, ele não é possível fazer esta conjugação. E, portanto, nós queremos diminuir o valor da retenção, portanto, o mês passado retiveram a mais ao colaborador, queremos diminuir o valor da retenção este mês e queremos que o trabalhador receba mais. Realmente isto é sempre o que o trabalhador gosta de ouvir. Pelo menos, diz respeito a esse. Acho que é transversal. E, portanto, o que aqui vai acontecer é, se nós diminuirmos aquela caixa dos descontos, o que acontece é que o valor bruto não mexeu. Se o valor bruto não mexe, então quer dizer que, em termos líquidos, o valor, na prática, o valor líquido iria aumentar. Isto seria a forma de funcionamento, só para não criar aqui confusão. Isto seria a forma de funcionamento se o valor da regularização daquela retenção pudesse ser absorvido. Okay? Se pudesse ser absorvida, portanto, não existiria necessidade de nenhuma intervenção do utilizador, porque a parte dos descontos iria diminuir e o próprio valor bruto mantendo, o valor líquido, portanto, o valor pago ao trabalhador iria aumentar. Iria aumentar, simplesmente estamos a fazer conta. Não é? Se tivermos ali 1000 euros bruto e os descontos foram 100, se eu passar para 90, o meu líquido deixa de ser 900 e passa a ser 910. Okay? Isto se a retenção pudesse ser absorvida. Não podendo ser absorvida, e, portanto, considerando como, naquela coluna das reposições, nas afetações em RH, não vai ser considerado. Portanto, o que vai acontecer é que esse montante que aqui fica registado vai ter que ser anulado. Portanto, a parte dos descontos, ali a parte dos descontos, o que vai acontecer é que vai aumentar. Recordam-se que o que eu estava a dizer que não entra para a integração é um valor negativo, que na prática estava a fazer com que as retenções diminuíssem. Portanto, se eu estou a dizer que estes menos 10 vão ser tratados à parte, quer dizer que o meu valor processado em termos financeiros vai continuar a ter o mesmo bruto, os mesmos 1000. O meu desconto já não vai ser, não vai diminuir, mas sim, na prática vai aumentar face àquilo que eu tinha em termos de registro. Portanto, aquele desconto aumenta no valor que eu lhe retirei do valor negativo. O exemplo era os 10 euros. Portanto, este desconto, em vez de ser de 90, é de 100. Porque os meus menos 10 vão ser tratados à parte. Quando eu vou pegar nestes menos 10 e registar a reposição, o que eu vou fazer é uma reposição de retenção, associado, muito provavelmente, ao processamento do mês anterior, que eu tinha a retenção com essa classificação orçamental e analítica. Simplificar. E, portanto, o que eu estou a dizer é que, orçamentalmente, eu tinha, em termos de valor líquido, estão aqui processados 900, de retenções estão processados 100. Okay? Recapitulando, valor bruto estão os 1000, valor líquido estão os 900, retenções 100. O trabalhador, o que recebeu foi 910. O que eu estou a fazer com a reposição, estou a diminuir o valor que eu tenho para entregar de retenções. Portanto, eu, ao fazer a reposição de retenção dos 10, estou a diminuir o valor a entregar de 100 para 90. Esta parte está tratada. O que é que me falta registar na financeira? Falta-me registar o valor que tenho que entregar ao trabalhador, que efetivamente entreguei. Eu não entreguei 900, eu entreguei 910. Portanto, em boa verdade, não é apenas a RAP que tem que ser criada, é, para além disto, tem que ser criado um processo de execução de despesa, um cabimento, compromisso e processamento de 10 euros na entidade de vencimentos, com a mesma classificação orçamental, com a parte analítica que tem identificada, para aumentar o meu valor líquido, efetivo, entregue aos colaboradores. Okay? Esta parte eu sei que é um pouco complexa. É pensarmos que, da mesma forma como as afetações estão a ser criadas, tem valor bruto, valor de retenções,
quando vamos aplicar isto para a financeira, portanto, o valor bruto corresponde ao valor que está aplicado no processamento, o valor das retenções ou dos descontos vão para as retenções. Agora, quando nós começamos a ter uma subdivisão também pela parte analítica, temos que garantir que nas retenções conseguimos descontar, conseguimos que o valor seja absorvido na totalidade na parte do valor bruto no processamento para transformar em líquido. Okay? Mesma forma, diretamente dentro das retenções. Se dentro das retenções o valor que eu estou a anular ou que estou a fazer de regularização a menos está numa analítica ou até numa classificação orçamental em que não há valor a positivo, então não é possível de processar. Okay? Se pensarmos na outra validação, é uma das validações mais recentes que houve necessidade de adicionar, que é descontos cuja classificação orçamental nem sequer existe bruto. Ora, se eu tenho um desconto cuja classificação orçamental não existe bruto, eu não tenho sítio, eu não tenho ponto de sistema para poder ir reduzir valor. E eu tenho que reduzir valor. Portanto, é necessário reduzir valor porque o valor que está em termos de abono, em termos de valores a positivo, digamos assim, é um valor bruto. Portanto, as minhas retenções devem ir reduzir este montante. Se a nível orçamental tem uma classificação que não exista em termos do valor bruto, portanto, ela terá que ser tratada manualmente para fazer o lançamento de uma reposição. Okay? Aqui neste caso já é uma reposição que não tem necessidade de lançamento de processo de classificação, de processo de execução de despesa. É bastante. Nós temos a noção que esta situação é bastante complexa, muitas vezes também debatemos aqui internamente. Tentámos colocar aqui esta parte para poder explicar, ou poder ser mais simples, falarmos um pouco sobre ela. Vou só passar para o resto dos pontos e depois devemos de ir para a parte das dúvidas e pronto, se tiverem mais dúvidas sobre o tema, voltamos cá. Isto era, portanto, outras parametrizações ou algumas das parametrizações para não ficar esquecido, ou, portanto, elas estão lá atrás, mas achamos por bem colocá-las aqui também em termos de informação. Quer a componente do terceiro, identificar o terceiro de vencimentos, quer a parte de parametrização do terceiro para poder ser usado como destino de retenção, quer de ser parametrizado na financeira, quer também passar, portanto, ser integrado para RH, também para parametrização em RH. A questão dos próprios destinos de retenção, a sua parametrização, em que é necessário parametrizar o próprio destino em si, o prazo de vencimento. Este prazo de vencimento é bastante importante, por exemplo, para mapas como o DTAS, em termos de submissão, utiliza informação aqui presente, a própria chave orçamental, as contas patrimoniais, o próprio IBAN, caso façam entrega depois por CEPA. Tem aqui uma série de parametrizações que é fundamental estarem realizadas. Há aqui um ponto que eu julgo que não é tanto, julgo que pelo menos não é tanto conhecimento transversal a forma de utilização em sistema, que é o quê? A possibilidade peço desculpa, diz lá em cima destinos de retenção, mas não, aqui é o classificador de despesa. Ali o título temos que fazer uma errata. Aqui tem a ver com a parametrização no classificador de despesa, aquela identificação que vemos lá em baixo, que é utilizar na importação de vencimentos. Há quem não tenha nada disto preenchido, não é obrigatório. O sistema vai trabalhar vai fazer na mesma a importação de vencimentos. Nos casos, isto é importante quando? Quando nos casos em que tem mais do que um classificador para a combinação de rúbrica e conta, quando eu falo rúbrica e conta, são as duas parametrizações que estão lá em cima naquela caixa que diz classificação económica. Okay? Dentro dessa caixa tem a parametrização do binómio, a rúbrica e a conta de lançamento.
podem ter casos em que têm mais do que um classificador com contas de terceiros diferentes. O sistema só vai utilizar uma para a importação de vencimentos. Faz a escolha selecionando primeiro aquela que tem a utilizar na importação de vencimentos marcada. Portanto, isto efetivamente só é necessário caso pretendam controlar qual é que é o classificador de despesa utilizado na importação de vencimentos quando têm mais do que um classificador para o binómio rúbrica e conta. E, portanto, podem identificar um em concreto e passa a ser esse utilizado. Isto muitas vezes tem a ver com a questão da conta de terceiros que vai ser utilizada. Caso contrário, o sistema está a fazer a ordenação e acaba por utilizar o primeiro classificador depois disponível com essa informação. Se caso, portanto, aquilo que vimos há pouco, dentro das linhas da BON, tem essa informação, nomeadamente o classificador, aí diretamente até podem fazer a alteração do classificador, caso entendam. E chegamos à parte, se calhar, mais abordada, que é das questões. Sim, eu queria só aqui acrescentar duas coisas. A primeira é pedir desculpa que acho que tive sem câmera na minha apresentação, mas não sei o que é que aconteceu, portanto, também peço desculpa por isso. E a segunda foi uma questão que o Hugo colocou aqui no chat, o da UNL, relativamente a um erro que tem a ver, que pode surgir na verificação de afetações, que entretanto o meu colega João já vos esclareceu também, mas que nunca é demais referir o que é que este erro significa aqui do lado da RH. Portanto, o erro que aparece é dizer que existem totais contabilísticos sem abonos e, e isto acontece em que momentos? Naqueles momentos em que nós temos algum desconto que não tem um abono associado. O caso mais comum que nós temos vindo a apanhar este erro são nos acertos de IRS. Portanto, acertos de IRS a meses anteriores, em que não existe de facto nenhum abono de origem ou até mesmo num processamento de saída. Vamos imaginar que vocês estão a fazer um processamento de saída e estão só a processar abonos do processamento de saída e não têm vencimento, mas depois o acerto de IRS para aquele mês é feito também de acordo com o vencimento base da pessoa, mas de facto naquele processamento não existe vencimento e portanto o que vai acontecer é que vai existir um desconto que não tem um abono vencimento associado. Ou então, lá está, como disse, sem ser no processamento de saída, pode acontecer também nestes tais acertos de IRS, porque o acerto de IRS não fica associado nas linhas desagregadas. Se consultarem, ele mete a linha desagregada, mas não associa a nenhum abono quando é um acerto. Pode também acontecer na Segurança Social. Para estes casos, a única coisa que nós podemos fazer do lado da RH é mesmo fazermos a marcação como RAP. Não existe hipótese, se estiver tudo bem a nível do processamento, é um desconto que não tem um abono de origem e, como o meu colega João referiu, do lado da financeira, depois tem aqui uma série de implicações e de tratamento adicional que tem que ser feito, embora nós tenhamos que fazer esta marcação da RAP. Pronto, era só estas duas coisinhas que tinha a dizer. E agora dizer-vos que este espaço é vosso e que aproveitem de facto este momento para colocar questões, para deixar até sugestões, preocupações, portanto, aproveitem-no da melhor forma possível. Agora estava aqui a tentar ver as mensagens. Uma das perguntas que colocam tem a ver com a integração automática